O intuito da nossa aula hoje é mostrar como que eu faço a preparação do sanduíche para fazer o quilt. Não importa se é um quilt reto, se é um quilt mais trabalhado, uma matelassé, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo aqui no ateliê esse sanduíche, tá? Por que que a gente conhece por sanduíche? Porque ele é formado por camadas, então ele tem a camada externa, a camada interna, tem recheio, então é mais conhecido como sanduíche para o quilt, tá? Então eu tenho aqui um molde aleatório, eu vou utilizar para fazer o meu sanduíche, eu vou utilizar o tecido principal, que é o tecido que vai ser a frente do nosso trabalho, vou utilizar aqui, nesse caso, para esse projeto, eu vou utilizar uma manta R2, ela tem resina dos dois lados, tá? Essa aqui é da Ober, tem gramatura 140, mas pode utilizar qualquer marca, tá? Nesse caso, então, eu vou utilizar uma manta resinada dos dois lados, tá? O que é o resinado dos dois lados? Ela tem aquela cola que ativa com o calor dos dois lados. E se for a manta R1, é resina de um lado só, tá? Vou utilizar também um TNT, aqui nesse caso eu estou usando uma gramatura 80. Por que que eu estou utilizando o TNT? Qual que é o intuito do TNT? É fazer com que o fofinho do matelassé fique para cima. Sabe aquele fofinho do quilt quando tu olha e ele tá fofinho em cima? Um quilt, aquele quilt quadradinho que fica bem fofinho. Por que que ele fica fofinho? Porque no verso do sanduíche, ele encontra uma resistência. A manta vai encontrar uma resistência. Essa resistência é o TNT. Então, ao invés do fofinho ir para baixo, que é o que acontece muitas vezes, né? Nós fazemos aquele quilt bem bonito e tu olha em cima ele tá chapado, lisinho, e embaixo no verso, onde não vai aparecer, ele tá com aquele fofinho bonito. Então, o TNT vai fazer esse trabalho de deixar o fofinho para cima, para frente do nosso trabalho, tá? Então, como é que eu começo? Eu tô aqui com a minha frente, né? A frente do meu trabalho, meu tecido principal. Eu vou pegar o molde e o que que eu faço sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Eu deixo um dedinho e meio, 2 dedinhos para cada lado do molde, sobrando. Por quê? Porque quando nós fazemos o quilt, a tendência é que ele dê uma encolhida. Ah, encolhe o tecido, Paty? Não, não é que encolhe o tecido. Como ele fica com esse fofinho e essa costura, ele vai dar uma reduzida na área, tá? Então, eu deixo para refilar, para recortar exatamente no tamanho do molde que eu quero, depois que o quilt estiver pronto. Então, por isso que eu coloco o molde aqui em cima, tá? Deixo uns 2 dedinhos, ó, pessoal, não é aquela coisa fixa, 2 dedos exatos ou 2 centímetros, não. Deixa uma margem que fique confortável para depois tu recortar o molde e não faltar no teu trabalho, tá? Então, eu vou deixar uns 2 dedinhos aqui, 2 aqui embaixo, 2 para cada lado. Aqui podem ver que tá sobrando, ó. Então, eu já vou recortar, porque aí essa sobrinha eu utilizo para outro trabalho, tá? Então, eu já recorto aqui, ó. Ai, Paty, essa faixinha tu vai usar para outro trabalho? Vou sim. E, inclusive, eu vou ensinar para vocês um trabalho que eu faço aqui, com as faixinhas, que fica super bonito. Não vai ser nessa aula, tá? Essa aula de hoje, o intuito é nós fazermos a preparação para o nosso quilt. Então, ó, ficou mais ou menos 2 dedinhos para cada lado, tá? Não vou fazer marcação por enquanto, nesse momento não. O que que eu vou utilizar daí? Então, vai ser assim, nosso sanduíche. Lembrando que esse TNT não vai ser o forro do meu trabalho, tá? Paty, eu tenho uma máquina doméstica só, dá para costurar dessa forma? Dá sim. Muito tempo eu costurei assim na máquina doméstica e sempre deu certo, tá? Só utilizar uma agulha um pouco mais grossa na hora de fazer a união da peça. Aqui, ó, então eu vou colocar tricoline, nesse caso que eu tô usando a tricoline, com a estampa para cima. A manta, nesse caso, estou utilizando a R2, gramatura 140 da Ober. E o TNT 80, tá? Vou levar ao ferro e vou passar, que aí vai aderir o meu trabalho.
cuidado no passar se for passar com o TNT, porque o TNT derrete com o calor. Então, o que pode ser feito aqui? Passar somente a ferro, a tricoline e a manta, e com uma cola spray, passar aqui atrás nesse trabalho para aderir entre a manta e o TNT, tá? Mas se tu passar com uma temperatura que não seja muito alta, vai colar o TNT ali provisoriamente, né? Pelo menos para te fazer o quilt, depois tu põe uns alfinetes e fica tudo certo. Inclusive, não é bom utilizar a temperatura muito alta aqui, que é também para não estragar a nossa tricoline, tá? Então, eu vou passar essa parte aqui a ferro, já mostro para vocês como é que eu vou fazer as marcações aqui. Aqui, então, eu já tô com a tricoline e a manta já unidas com o calor do ferro, ó. Pode ver que tá unida aqui. Essa marca que vocês estão vendo aqui é porque eu guardei essa manta dobrada, tá, gente? Ela ficou com essa marca, mas depois ela desfaz. Agora, quando eu for fazer o quilt aqui, ela já vai se dissipando, tá? O ideal é guardar enrolado, e essa aqui eu guardei dobrada. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Ir lá no ferro, nunca passar o ferro no TNT, porque ele vai derreter, vai ficar todo grudado no teu ferro, tá? Então, o que tu pode fazer? Colocar o ferro e ir deixando uns pouquinhos aqui em cima, para ele transferir o calor e aderir ao TNT, mas eu já aviso que não vai ficar tão fixo assim. E tu pode, então, utilizar, eu estou utilizando essa cola spray aqui, ela é reposicionável. O que é a reposicionável? Tu pode colar, se colou errado aqui, tu retira e ela adere de volta, tá? Não precisa ser muito, pouquinha coisa e já vai dar certo. O único cuidado que tem que ter com essa cola é que ela precisa de um tempinho para ela evaporar e poder ter a reação química para colar no TNT, tá? E sempre espirrar uma distância considerável. Nunca chegar bem perto para não formar aquela mancha que parece uma gordura, tá bom? Espirrou um pouquinho, espera uns segundinhos para fazer a reação, para depois tu colocar o TNT aqui em cima, tá? Ó, então, colou torto. Essa cola aqui é boa porque eu posso puxar, ela vai soltar e eu posso reposicionar o trabalho. Se vocês observarem, eu recortei o TNT um pouco maior do que a peça, tá? Por quê? Porque é para ter uma margem de segurança e para começar a costura por ele. Como assim, Paty? Eu não vou fazer retrocesso aqui, tá? Quando eu for fazer o kit. Então, para ter uma margem para a costura começar e não terminar no nosso trabalho. Observem que eu botei pouca cola, tá? Então, aqui, ó, tá levantando. Eu vou deixar assim mesmo. Eu vou colocar depois só um alfinetinho aqui nas pontas para segurar, porque eu não quero que fique com muita cola mesmo, tá? A intenção é essa. É só para dar uma prendida, ó. Tô segurando aqui, ó. Estão vendo que tá aberto? Ó, não tá caindo o meu TNT, certo? Então, aqui eu tenho um sanduíche e eu já posso fazer as marcações que eu quiser. Se eu for fazer um quilt livre, eu já vou levar assim para a máquina. Mas aqui, nesse caso, eu vou fazer uma telacê com 2 centímetros, tá? Vai ter 2 centímetros o meu quadradinho. Vai ficar bem fofinho, vocês vão ver que bonitinho que fica. Outra coisa, para fazer uma telacê, pode fazer a marcação com a régua e a caneta que apaga com o calor do ferro, ou então tu podes utilizar duas peças que tem na máquina, tanto industrial quanto na doméstica. E eu vou mostrar essas duas pecinhas para vocês. As pecinhas a que eu estou me referindo são calcadores específicos para fazer o quilt, tá? Pode comprar separado, ou às vezes, em alguns casos, vem junto na máquina, tá? Esse aqui é um calcador que eu chamo ele de Transformers, tá? Porque ele parece aqueles carrinhos que desmonta e vira um robozinho. Ele vai, na máquina, para máquina doméstica,
ele vai caminhando e vai puxando o tecido na parte de cima, então ele não cria aquela valeta que embola o tecido. E aí tu vai fazer esse encaixe aqui, ó, vai colocar aqui e tu vai marcar essa distância, ó, da tua agulha até aqui, o tamanho que tu quer o teu quilt. Vamos dizer que tu quer com 2 centímetros, eu vou pegar minha régua aqui. Se o teu quilt vai ter 2 centímetros, então o que que tu vai fazer? Tu vai marcar aqui, ó, que a agulha vai bater aqui no meio, né? Então, tu marca 2 centímetros, ó, tu empurra ele e vai chegar até ali. A distância daqui até aqui deu 2 centímetros, então como é que tu vai fazer? Tu vai fazer uma primeira linha no teu trabalho e depois tu vai se basear sempre por essa distância aqui, colocando essa parte aqui na linha e costurando pro lado esquerdo ou pro direito, tá? Também pode usar do outro lado, não tem problema. Então esse daqui é o pezinho para a máquina doméstica, para fazer o quilt sem precisar marcar no tecido, tá? Para a máquina industrial, temos esse aqui. Ele vem com esses dois marcadores, um para a esquerda e um para a direita, tá? Tu encaixa ali e do mesmo modo tu vai marcar a distância que tu quer em centímetros ou polegadas aqui nessa distância aqui, ó. Tá? E o jeito mais fácil, mais usado, digamos assim, para quem não tem os marcadores e que é um trabalho bem perfeitinho, bem simétrico, régua e caneta que apaga com o calor do ferro. Tanto para quem vai fazer máquina doméstica com o pezinho, máquina industrial com o pezinho e marcador. Em ambos os casos, ou para quem vai fazer com a caneta e a régua, em ambos os casos tem que ter a primeira linha de marcação, tá? Aí tu vai escolher como que tu quer o teu trabalho. Quando eu faço o quilt retinho, esse quadradinho, eu nunca faço, por exemplo, o meu trabalho ele tá aqui, ó, é um retângulo, né? Eu não faço ele com linha reta aqui acompanhando a linha do tecido, do recorte de tecido. Eu sempre faço na diagonal. Então eu marco uma primeira linha na diagonal. Geralmente eu utilizo um ângulo de 45 graus para essa primeira marcação. Então aqui, ó, tá o nosso ângulo de 45. Vou colocar ele mais ou menos na base do meu tecido. Lembrando que esse tecido ainda tem que refilar, tá? Então, eu vou fazer isso e vou fazer uma primeira marcação. Paty, não tá bem no meio. Não tem problema, tá? Quanto a isso aí, não tem problema. Vou fazer essa primeira marcação aqui. E depois, eu vou fazer uma marcação na perpendicular, ó. É atravessado, perpendicular e atravessado. 45 graus novamente, ó. Encontrou essa linha na marcação que eu fiz aqui. Vou traçar uma linha reta. A partir destas duas primeiras linhas que eu tracei aqui, tu consegue marcar o restante, tanto com caneta e régua, ou então sem marcador desenhado, utilizando os pezinhos, tá? Então aqui, ó, as duas primeiras linhas que eu tracei, aqui e aqui, certo? Formou um X. Tu vai fazer essas duas primeiras costuras e a partir delas tu faz todas as outras. Agora, então, eu vou continuar essa marcação aqui, vou para a máquina fazer esse quilt e depois eu vou mostrar para vocês como ele fica fofinho, com o fofinho para cima do nosso trabalho e não pro avesso, porque aqui nós estamos utilizando, então, uma resistência no verso da manta para trazer esse fofinho todo para cima. Outra coisa que eu não falei, mas eu quero falar para vocês, quando forem fazer o quilt, se vocês fizerem com uma linha que tenha brilho, aqui para cima, no verso, linha normal, tá? Linha de costura normal. Mas a linha com brilho aqui em cima dá outro efeito, tá? Ela é mais cara? Ela é mais cara, só que valoriza o trabalho. Então, tu vai agregar um valor no teu trabalho, pode cobrar mais, pode não, né? Deve cobrar mais por isso.
Então, como vocês já viram, ficou esse efeito maravilhoso, com o fofinho para cima e não escondido no verso da nossa peça, né? O que eu vou fazer agora? Como falei para vocês, eu não fiz retrocesso nas costuras para fazer o quilt, tá? Então, para essas costuras não abrirem, o que eu faço? Vocês viram que eu desenhei o molde, né? Coloquei meu molde aqui em cima, desenhei ele e fui até a máquina e passei uma costura com um ponto bem miudinho. Aqui tá o ponto, ó, bem pequenininho. Ó. Passei ele para dentro do desenho, tá? Não muito, que é para não aparecer no trabalho, tá? Então, é menor que a margem de costura. Agora, eu vou recortar no desenho do molde, porque esse molde aqui que eu vou utilizar, eu preciso dele com o recorte no risco, tá? Vou recortar, vou mostrar para vocês como é que fica essa finalização. Então, aqui ficou, já tá a frente do trabalho que eu vou fazer com esse projeto, com esse molde. E olhem que coisa mais linda que ficou esse matelassê. Parece que foi comprado assim. Falta apenas eu apagar com o ferro essa linha aqui, que eu fiz, que é a primeira marcação, né? E depois já tá ok para fazer o trabalho. Então, as duas linhas de marcação inicial falta apagar no ferro e tá prontinho. Não vai desmanchar mesmo não tendo feito retrocesso no início e no final, né, do nosso quilt, porque eu passei essa costurinha aqui, ó, bem na beiradinha de segurança. Tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje foi rapidinha, foi para mostrar para vocês como é que eu faço o nosso sanduíche para ficar fofinho na frente do nosso trabalho e não no verso do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com alguém que tu sabe que gosta de costura criativa, que gosta de patchwork, que gosta do nosso conteúdo. Beijos e até o nosso próximo encontro.